Querido ouvinte, muito bom dia, ou muito boa tarde, ou muito boa noite, dependendo do horário que você vai ouvir esse vídeo. Queremos, nesta hora, ó Senhor Deus, colocar diante de você um tema bastante especial nesse tempo, e não por dizer polêmico, mas discutível, que é: existe arrebatamento secreto? Mas antes de nós começarmos essa mensagem, vamos fazer uma breve oração para que o Santo e Bom Espírito nos assista tanto a você e a mim, para que você possa compreender, e a mim que vou expor o tema da parte de Deus na Bíblia Sagrada. Vamos orar então. Nosso querido Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos e te bendizemos nesta hora, para que o Senhor nos assista, para que o Senhor nos visite, tanto eu quanto essa pessoa que está ouvindo, para que nós possamos, ó Senhor Deus, compreender esse tema tão especial no tempo que estamos vivendo. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Então, querido ouvinte, arrebatamento é um assunto bíblico? Vamos ver, então, o que diz, né, aqui a palavra de Deus em Amós, capítulo 3, Amós, capítulo 3, Amós, capítulo 3, vamos aqui na palavra de Deus, Amós, capítulo 3 e o verso 7. Veja bem, Deus, ele sempre traz todas as informações que nós precisamos. É interessante porque nada está fora do contexto bíblico da revelação de Deus. Em Amós capítulo 3, verso 7, Deus diz o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, veja bem que a palavra de Deus nos diz que Deus não vai fazer nada sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos profetas. Então, será que o arrebatamento secreto é obra de Deus? É obra que Deus fala para nós ou não? Vamos ver aí, então, algumas particularidades interessantes. Quando o dilúvio foi, vamos dizer assim, mandado por Deus, será que ele mandou o dilúvio secreto? Será que não foi 120 anos que Noé pregou no tempo dele? E Noé fazia vir caravanas de todos os lados para ver o barco que ele estava construindo, e eles então impingiram em Noé ser um velho careca, caduco. Veja bem, um velho caduco. E era uma mensagem de Deus para aquele tempo, e eles não compreenderam. Agora, será que a vinda de Cristo, quando Cristo veio, havia sido anunciada a vinda dele ou não? Ora, desde o Gênesis capítulo 3, verso 15, anunciava a vinda de um Salvador. Agora, será que a destruição de Sodoma e Gomorra foi secreta? Não. Cristo mesmo, pessoalmente, com dois anjos, veio lá no tempo de Abraão e mostrou que ia ser destruída. E muitas outras coisas mais que agora não. Nós vemos aí uma série de coisas que não veio ao caso agora de falar, mas vocês veem que Deus realmente ele cumpre a palavra do que Amós 3,7 fala. Que Deus não faz nada sem primeiro avisar os seus segredos, para os seus servos, os seus segredos, para que os servos, os profetas, falassem da parte de Deus. Agora, hoje existem muitos profetas que querem falar, mas não é da parte de Deus. E aí que eu fico impressionado com algumas coisas que a gente ouve por aí. Então, biblicamente falando, existe arrebatamento? Existe. Mas secreto? Não. Deus não faz nada secreto. Deus é um Deus de ordem, um Deus que comunica para toda a humanidade o que ele vai fazer. E é uma coisa muito especial, porque quando nós lemos Mateus no capítulo 24 e o verso 35, Mateus 24 e o verso 35, nós vemos alguma coisa muito especial aqui da parte de Deus, quando ele diz o seguinte: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Veja bem que quando Deus diz que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, é algo que eu preciso estar muito bem conectado com essas coisas,
para que eu possa, então, apresentar principalmente um contexto bíblico de como é que as pessoas compreendem o arrebatamento secreto. Mas aqui diz Jesus, mas a respeito daqueles dia e hora ninguém sabe, mas só os anjos do céu, o dia da volta de Jesus, no caso. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Veja bem, Jesus estava falando bem claramente aqui que as coisas vão vir de acordo conforme a palavra que Deus diz. Agora, no verso 41, 40 e 41, Jesus falou o seguinte: então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. O que Deus está querendo dizer com isso? Deus está querendo dizer que quando ele vem, ele vai levar alguns e deixar outros. Por quê? Porque nem todos aceitaram e nem todos vão querer ser salvos. Você sabe que nós estamos numa guerra, um grande conflito entre o bem e o mal. Cristo, ele está querendo que sejam salvos todas as pessoas. Aliás, a provisão que a cruz fez é para que todos sejam salvos. Mas nem todos vão querer ser salvos. E nós sabemos disso. Existem pessoas que levam a sério as coisas de Deus. Outras, não. Mas aqueles que levarem a sério e se deixarem que Deus realmente os salve, serão salvas. Porque ninguém, por esforço próprio, poderá ser salvo. Mas continuemos com este assunto, o arrebatamento secreto, que ele é muito interessante. Vamos ver, em 1 Coríntios, esse assunto ele é muito especial. Em 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso 50 a 58. Vejam só como a Bíblia é muito fantástica. Paulo aqui fala de um arrebatamento secreto. Secreto será? Olha só o que Paulo diz. Isto afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que Paulo quis dizer aqui? Que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Porque nem todos vão morrer. Haverá um grupo de pessoas que na volta de Cristo vão estar vivas e não morrerão, serão apenas transformadas. Agora diz aqui, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. Veja bem, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Olha só. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é esse corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestido de incorruptibilidade e o mortal se revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o pecado é sobre a lei. A graça de Deus nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, meus irmãos e irmãs, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. Olha aqui o que Paulo diz. Paulo diz que ao ressoar a última trombeta, veja bem, Paulo diz que vai ter uma trombeta soando. E então vai ter um alarde muito grande. Por quê? Porque Deus ele vai anunciar as coisas de uma forma bem visível, audível. E essa, vamos dizer assim, parte audível é que Cristo vai vir. Ele vai vir onde todos o olho verá. Em Apocalipse, lá em 1:7, diz que todo olho verá. E nós vamos, de repente, ainda ter tempo em pegar esse texto e você vai ver com clareza. Agora, veja mais esse texto. Em 1 Tessalonicenses 4, do verso 13 ao verso 18. Diz o seguinte: não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais, credes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, mediante Jesus, trará a seu companhia os que dormem. Ainda vos declaro a palavra do Senhor, isto, vós que sois vivos, os que ficardes até a vinda do Senhor, de modo algum precedereis os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem,
e ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, veja bem, no verso 16 de 1 Tessalonicenses 4, Paulo diz que, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Então, o arrebatamento realmente haverá quando Cristo voltar. Mas não vai ser secreto, querido irmão. Vai ser esplendoroso, vai ser uma consideração que a terra e o mar e o céu nunca viram algo igual. E não vai ser num momento, num abrir e fechar de olhos. Existem alguns slogans que diz atrás dos carros: se esse carro for arrebatado, se o motorista for arrebatado, você não tenha nenhum problema, porque o carro vai ser dirigido sozinho. Existem muitos slogans atrás dos automóveis, dos carros, mas isto não é verdade. Veja bem, em Apocalipse, agora sim vamos lá em Apocalipse capítulo 1, e veja como Deus é claro em suas palavras. Deus, ele é fantástico, porque ele não deixa dúvida nenhuma. Os homens inventam coisas, falam e dizem, mas infelizmente existe só uma verdade. Em Apocalipse 1, versos 6 e 8, observa bem o que está escrito aqui. Ele nos constituiu reino de sacerdotes para seu Deus e Pai, e a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Agora, olha o verso 7 de Apocalipse 1. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Veja bem como a palavra de Deus, ela não dá ponto sem nó nesse aspecto. Porque a palavra dela ela é ao ponto. Ela nos traz todas as coisas que nós podemos lê-los e não ter dúvida do que Deus vai fazer. E é uma parte muito interessante que nós não devemos deixar de dizer nessa hora, está em Jeremias. Jeremias é um profeta do Antigo Testamento que no capítulo 14 e o verso 14 e 15, ele nos fala algo que nessa hora é muito interessante. Veja bem o que Deus diz em Jeremias 14, verso 14 e 15. Disse meu Senhor, os profetas profetizam mentiras. Olha só, em meu nome nunca os enviei, nem lhe dei ordem, nem lhe falei em visão falsa, adivinhações, vaidade e engano do seu íntimo. São o que eles vos profetizam. Olha só a que ponto Deus está chegando para aqueles que profetizam, falam coisas que Deus não falou. Quando você fala, quando alguém fala, quando uma religião fala, ou quando uma comunidade fala algo que Deus não falou, é o mesmo que chamar Deus de mentiroso. Olha só, isso é grave, hein? Por isso, irmão, que quando nós falamos, temos que falar baseado no assim diz o Senhor, para que ninguém possa falar, ou ninguém possa dizer, ou ninguém possa refutar algo em contrário. Veja bem que Jeremias diz que Deus mandou dizer, olha, cuidado. E aí no verso 15 ele diz, portanto, assim diz o Senhor, acerca dos profetas que profetizando em meu nome, sem que eu vos tenha mandado, dizem que nem espada, nem fome haverá nessa terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. Olha só, Deus diz que os profetas que falam mentiras serão consumidos à espada. Eu não quero que você entenda essa gravação como uma afronta, como uma chacota, como algo, enfim, de má índole. Não. A nossa intenção de gravar esse vídeo é para que você tenha cuidado em falar coisas que realmente Deus tem falado, e não aquilo que Deus não falou. Dando ensejo do caráter de Deus ser diferente do que ele coloca em sua palavra de Deus. Veja que o diabo, ele está nesse tempo aqui, tentando de tudo que é jeito denegrir a imagem de Deus. E nós estamos aqui para refletir a imagem de Deus, falando o que é correto. E aquilo que ele disse.
uma outra questão, muito lembrando a todos agora nesse momento, é muito interessante isso que eu vou falar agora. Lembrando que o inimigo que quer descaracterizar o caráter de Deus, ele também fala que existe um inferno que vai arder para sempre para aqueles que não são amigos de Deus ou aqueles que não serão salvos. E vamos a esse texto em Mateus, no capítulo 25, isso é muito importante. Em Mateus capítulo 25, no verso 41 em diante, diz assim: então, naquele grande dia do grande julgamento, quando Cristo voltar e reunir todos, aí na sua presença, na sua esquerda e à sua direita terão dois grupos, que serão os dois grupos, que serão os salvos e os perdidos. Aí Deus vai dizer para os perdidos o seguinte, no verso 41, então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Aí aqueles que querem denegrir o caráter de Cristo, é o que Satanás sempre está desejando, estão dizendo por aí que esse fogo vai queimar eternamente. Não, não é assim. E ainda eles se reforçam com Mateus capítulo 18, veja bem aqui como é interessante. Mateus capítulo 18 e o verso 8, se não me falha a memória. Vamos lá, vamos achar aqui, Mateus capítulo 18 e o verso 8. Diz o seguinte, aqui falando dos tropeços que a humanidade tem feito, diz assim, portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco do que e aleijado, do que tendo as duas mãos e os dois pés e seres lançado no fogo eterno. Veja bem que o fogo eterno, ele é dito não por causa da duração dele, mas por causa das consequências dele. Imagine que eu tenho a folha de papel na minha mão. E eu tenho a folha de papel e agora eu ateio fogo nela. Eu ponho fogo na folha, seguro na mão, e ela vai queimar. Será que ela vai queimar eternamente? Não. Ela vai queimar enquanto tem matéria. E depois? E depois, as consequências dela vão ser, porque essa folha nunca mais vai voltar. Eu não tenho poder, nenhum ser humano vai fazer com que essa folha volte e nunca mais vai existir essa folha que foi queimada. Porque as consequências da queima vai ser eterna. Agora, veja onde está a expressão mais coerente e mais sábia que Deus sempre, por isso que a palavra de Deus é fantástica. Em Judas, no capítulo de Judas, ele tem só um capítulo, bem perto de Apocalipse, é o último livro antes do Apocalipse. Judas fala algo interessante. Quando nós falamos aqui que Sodoma e Gomorra foram anunciadas e elas queimaram, Judas fala o seguinte, no verso, perdão, 7, ele diz o seguinte, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas por exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então, Judas aqui ele faz uma breve menção do que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Ele diz que, a exemplo delas, vai acontecer a queima e a purificação da terra por Deus. Mas ele diz que, como exemplo de Sodoma e Gomorra, são postas do fogo eterno sofrendo a punição. Agora eu te pergunto, Sodoma e Gomorra, lá no Oriente Médio, estão queimando até hoje? Não. Agora, as consequências estão lá. Lá existem, naquela parte onde existia Sodoma e Gomorra, não nasce mais nada. Por que não nasce mais nada? Porque caiu um fogo e enxofre de uma temperatura tão alta que a terra ficou esterilizada. Então, quando Deus diz fogo eterno, ele diz que as consequências serão eternas. Deus não seria um Deus assim tão ruim como Satanás quer colocar o caráter de Deus e tendo prazer em olhar para alguma coisa que está queimando eternamente com aqueles que não o amaram. Deus não é um Deus assim. E nem é um Deus que tem um arrebatamento secreto, que isso existe o arrebatamento, sim, mas não secreto. Deus nunca fez nada secreto e nunca fará nada secreto.
essa questão, irmão, querido, reveja novamente os textos que eu falei. Eu poderia citar uma série de outros, mas se esses não são particularmente, vamos dizer assim, que eles falam por si só, não serão outros, porque os outros serão, vamos dizer assim, coligados, linkados com esses. Esses são os principais para que você possa compreender que tudo o que Deus faz, ele faz falando através dos profetas. A Bíblia declara tudo o que Deus vai fazer. Tudo o que Deus fez e tudo o que Deus fará foi anunciado na palavra dele. Nada fora disso. Certo? Mas eu espero que você tenha compreendido essa mensagem e tenha sido, vamos dizer assim, esclarecedora, porque tudo o nosso intento aqui é mostrar para você a verdade. Agora, nada de questões pejorativas, nada de querer fazer alguma alusão nós estamos numa sala, na nossa vida, estamos numa sala onde somos eternos aprendizes. E eu gostaria, nesse dia, com essa mensagem, esclarecer para você esse tema tão polêmico hoje em dia, que muitas pessoas falam por aí. Vamos orar para que Deus possa nos dar essa bênção de entendimento. Querido Pai Celestial, quero te agradecer muitíssimo, Senhor Deus, por estes versos e por esta verdade que está contida na tua palavra. Não é minha opinião, Senhor Deus, tu sabes disso. A nosso intento aqui é falar da tua palavra e mostrar aquilo que o Senhor realmente tem para nos mostrar nesse tempo, onde Satanás está querendo enganar muita gente, mas queremos mostrar para você, para que você possa, então, sim, seguir adiante até o encontro com Jesus, que logo, logo será tido nas nuvens do céu. Não secreto, mas todo mundo vai poder. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Jesus.